qual é a sua franquia de animes favorita? Acho que muitos vão falar de Naruto, Dragon Ball, Boku no Pico. esses que são animes conhecidos no mundo inteiro. Mas a minha é uma que é até popular, principalmente no exterior, mas não tanto no Brasil, que é a franquia Fate. E por isso, nesse primeiro vídeo do canal, eu quero fazer uma certa homenagem a ela. Falar de como eu me perdi nessa franquia e de como muitas vezes a nossa obra favorita não é aquela que é a melhor do mundo. Mas a gente gosta por causa de um elemento específico, por ter se identificado com algo ou por causa da época em que a gente assistiu aquilo. Eu também quero falar do porquê você deveria dar uma chance a Fate Strange Fate, novo anime de 2026 que é um dos melhores projetos desse universo. Então se isso parece interessante, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou falar de tudo isso depois que a cebinha passar na tela. Seiba! Para começar, eu quero explicar a premissa básica dos principais animes da franquia. Eles costumam se basear na Guerra do Santo Graal, um ritual onde 7 magos invocam 7 espíritos heróicos que devem lutar por eles. E a partir daí rola uma espécie de Battle Royale até sobrar apenas uma dupla, que tem o direito de ter um desejo seu ser realizado. Eu acho que essa premissa sozinha já é capaz de atrair alguns olhares curiosos, mas eu vou falar do porquê ela funciona tão bem pra mim um pouco mais pra frente, porque antes eu quero falar de como eu me meti nesse poço sem fundo que é essa franquia. Dá pra falar que essa história começa no meio da pandemia, onde eu tava batendo meu recorde de horas jogadas no videogame, não prestando nenhuma atenção nas aulas online e ficando cansado de assistir às mesmas séries da CW, Arrow, Flash e por aí vai. Eu queria ver alguma coisa diferente e com sorte com menos minutos por episódios, e por isso saí pedindo sugestões para os meus amigos. Naquela época eu já até tinha visto Narutinho, Fullmetal Alchemist, mas eu não era tanto dos animes assim. Até o dia em que um bendito amigo meu, E você sabe quem você é? me recomendou 2 animes, Sword Art Online, que é melhor a gente não ficar falando dessa pérola, né? E Fate. Ele até tentou me explicar que aquilo tinha diferentes universos paralelos, que era baseado numa visual novel, mas isso não importa, porque esse vídeo não é pra eu falar sobre a ordem que você deveria assistir Fate, é pra falar da minha experiência com a franquia. Eu comecei vendo o aclamado Fate Zero, que até hoje é o meu anime favorito de todos os tempos. E eu acho que o motivo tem a ver com, primeiro, o anime ser realmente Do caralho. mas também por ter abrido as portas para todo um universo gigante que me manteve ocupado ali na época estranha da pandemia. Agora, falando do anime em si, qualquer um pode falar que ele tem boa ação e animação, mas o que realmente me interessou nele no começo é como ele era diferente do que eu tinha visto antes. Ao invés de ele ser protagonizado por um adolescente chorão que tinha perdido os pais tragicamente, ele era protagonizado por um adulto chorão que perdeu os pais tragicamente. Mas além disso, eu gostei de como a história era mais séria, pé no chão, se você desconsiderar as naves espaciais, é claro. A história não tem medo de matar personagens, e eu gosto de como tudo aquilo é basicamente um embate de ideais. Tipo, entre os personagens, os magos, nós temos um que é mais tradicional e conservador, outro que é só maluco, outro que é inocente, sem contar os espíritos heróicos, que são lendas ou figuras históricas de importância. Então nós temos a interpretação da série do Rei Arthur, do Alexandre o Grande e por aí vai. Sem contar que os espíritos heróicos são personagens mesmo. Eles podem ser mais heróicos, mais arrogantes, e isso torna a interação entre os personagens bem interessante, porque muitas vezes nós temos duplas entre mago e herói em que eles se dão muito bem, ou outras em que eles têm pensamentos completamente diferentes. Agora, você pode me falar que existem outros animes com esses elementos, mas eu acho que o motivo dessa franquia ter ficado comigo é porque ela foi uma das primeiras em que eu vi eles e também pelo período em que eu assisti ela, sendo que foi basicamente o que me transformou num fã de animes de verdade. E eu acho que é por esse motivo que muitos têm o primeiro anime que viu na vida como um dos seus favoritos. As pessoas criam uma certa memória afetiva com aquilo, um anime que abriu as portas para um novo mundo que provavelmente era diferente dos desenhos animados de antes. E a gente sabe que os Narutos e Dragon Balls da vida são muito populares porque estavam sempre passando na TV, e são histórias de fácil identificação para o público jovem. Fala sério. Que criança não queria pegar nas bolas do dragão? Mesmo assim, eu acho que outra coisa que me fez gostar de Fate em geral é como raramente os outros animes da franquia jogam seguro. Tipo assim, era muito fácil ficar fazendo várias guerras do Santo Graal com 7 magos, 7 heróis e eles lutam entre si até sobrar um vencedor no final. Mas a franquia sempre tenta fazer algo diferente com o conceito. Então nós temos casos como Fate Apócrifa, onde na verdade são 2 times de 7 magos e 7 heróis que lutam entre si, formando uma grande guerra do Santo Graal. Ou Fate Grand Order, que usa meio que viagem no tempo e usa a Guerra do Santo Graal como um problema a ser resolvido. Existem várias abordagens para esse universo e eu admiro como eles sempre tentam fazer algo diferente, mesmo que nem sempre dê certo. O que torna curioso eu estar tão empolgado para Fate Strange Fate, porque ele provavelmente tem um dos formatos mais tradicionais da franquia. Mas se você não entendeu o que eu quis dizer, calma que eu já te explico. Porque antes, eu tenho que falar de como os animes que são considerados da franquia principal são basicamente Fate Zero e Fate Stay Night, que tem várias versões. Mas novamente, esse anime não é pra explicar a ordem que você deveria ver os animes. O que eu tenho que te falar é que para mim, Fate Zero e Stay Night são da franquia principal, porque eles têm histórias que são bem conectadas uma da outra, foram as primeiras histórias que foram criadas para esse universo, e eles têm aquele formato tradicional que eu expliquei, de 7 magos com 7 heróis lutando entre duplas entre si.
Agora, Fate Strange Fake é um dos poucos que adotam esse formato também, tornando ele mais fácil de entender para quem já está familiarizado com o básico da franquia. E a partir daí, nós podemos focar nas diferenças que tornam ele tão interessante. E eu acho que tudo começa com o autor que escreveu os livros originais, que também é o autor de Bakano, Deadmau5 Death Play e Durarara, para os que estão mais antenados. 3 animes que são considerados bons pela maioria que os assistiu e que tem um detalhe muito importante. Eles basicamente abordam dramas de personagens meio malucos. Isso é basicamente tudo que Fate precisa ter no fim das contas, porque muitas vezes aqueles que são centrados demais em seus ideais são as pessoas mais loucas do mundo. Então aí nós temos um match muito bom entre o tipo de história que o autor escreve bem e a essência do que um bom Fate precisa ter. E se isso já é promissor, quando a gente começa a ver o anime em si, a gente vai percebendo mais detalhes que torna tudo ainda mais especial. Primeiro, para quem já teve contato com a franquia, nós temos referências a outras histórias e personagens que retornam para colocar mais tempero na narrativa e te dar vontade de assistir. Mas mesmo olhando por fora, nós temos outras ideias malucas e interessantes, tipo, ao invés de ser uma guerra no Japão com paz e tranquilidade, é nos Estados Unidos, então nós temos armas e mais armas para todo lado. Aqui a gente também tem um cachorro virando mago, ou Jack Estripador sendo um relógio. O que nos traz a outra coisa que eu esqueci de mencionar na parte do porquê eu gosto de Fate, que é os espíritos heróicos. E mesmo sendo ruim com história, é sempre legal ver a interpretação que a franquia vai ter desses heróis, sendo que a única certeza que a gente pode ter é que eles vão transformar os homens em mulher. Mas fora tudo isso que eu já comentei, acho que um dos principais e óbvios motivos para você assistir Fate Strange Fake é porque ele é bonito pra caralho. Uma verdadeira superprodução com um monte de gente que já trabalhou numa porrada de anime bom. E isso é só a cereja do bolo para nós termos um anime que tem ótima animação, lutas de tirar o fôlego, personagens malucos querendo se matar e muito mais. É um caos extremamente divertido e interessante de acompanhar. Mas e aí, você tá considerando ver Fate Strange Fake agora? E o que você achou desse formato de vídeo? Coloca aí nos comentários porque eu adoro responder o comentário de vocês. Também não esquece de deixar o like e se inscrever nesse canal e no meu outro canal também, @SeibaYT. Dito isso, eu sou o Cid do canal Seiba, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.